Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui começando uma série sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Esse aqui para mim é uma bíblia da relação humana, administração, comercial e por aí vai. O livro foi publicado pela primeira vez em 1937 e desde então, assim como o curso que também existe, ele é revisto ano a ano, a cada 2 anos, e ele é melhorado junto com o quê? Com as experiências que são compartilhadas entre as pessoas que passam perto desses experts, desses consultores da Dale Carnegie. E o livro começa falando o seguinte, no seu prefácio, nos primeiros capítulos. Da onde nasceu isso? Nasceu de uma necessidade humana, de uma lacuna. Toda coisa grandiosa nasce exatamente disso. Há uma lacuna não preenchida, alguém vai lá, enxerga aquilo e preenche. Lá nos primórdios, basicamente, ele queria falar sobre comunicação eficaz e relações humanas. E se você for parar para pensar, vivendo em sociedade, vivendo com outras pessoas, quase que tudo depende disso. O livro começa contando um caso tão notório e tão impactante quanto simples. Dale Carnegie, lá atrás, ele fez um anúncio num jornal em Nova York, ali em uma das recessões que afetou e impactou os Estados Unidos, com 2 frases que eu vou ler aqui. Aprenda a falar eficazmente e prepare-se para dirigir, para liderar. Bastou esse anúncio simples, 2 frases, compacto, para arrecadar 2.500 pessoas para ver uma palestra dele, enxergar uma palestra dele, interagir e evoluir. Por quê? Porque basicamente essa é uma grande necessidade das pessoas e é uma necessidade que até então quase nenhum sistema educacional dava atenção. Então olha só, ele pegou uma baita de uma lacuna e ele apresentou um remédio, ele apresentou uma solução. E como que isso ficou comprovado? Alguns anos depois foi feita uma baita de uma pesquisa por uma baita de uma universidade americana, e o que foi descoberto? Que era a maior necessidade dos americanos, primeiro, saúde, né? Sem saúde, o que a gente faz? E o segundo, se relacionar bem com as pessoas. Se você for parar para pensar, quase todas as fontes de problemas que você tem, que uma pessoa tem, se dão em relacionamento humano, nascem por aí. E como que ele mesmo evoluiu nisso, como que ele ajudou os seus alunos a evoluírem nisso? Com um treinamento simples, prático e constância. Chave de ouro aí é a constância junto com o método, né? O americano é especialista em processo e método, e a praticidade, né? A simplicidade. E o livro vai falando a história dele. Ele era um cara pobre no meio da roça dos Estados Unidos, e vai contando as dificuldades que ele trabalhava por míseros centavos de dólares por hora para catar morango, para cuidar de porco, para cuidar de roça. Ele tinha que ir a cavalo e andar 3,6 milhas, que deve dar uns 5, 6 quilômetros, ida e volta do colégio. E basicamente o cara só se ferrava, nasceu pobre, nasceu sofrido. E aí eu tiro uma grande lição de vida para mim, assim, a dificuldade, por vezes a pobreza e a dificuldade é um baita de um professor, talvez o maior. E, bom, se você não nasceu pobre, não quer dizer que você não possa aprender, mas é bom e é saudável passar dificuldade, né, seja de maneira saudável ou às vezes não vai ser saudável, passar por desafios, passar por intempéries, tudo aquilo que é fácil, tudo aquilo que é de mão beijada, tudo aquilo que é muito tranquilo, ensina pouco e a gente aprende pouco. A maior fonte de aprendizado para a gente na vida é a experiência, né? É passar pelo problema, ler do problema dos outros ou ouvir do problema dos outros não ensina nem de perto tanto quanto passar por problemas. Mas isso sou só eu falando, e depois você me fala o que você acha também. Mas eu achei notável essa parte que eles enredam e falam da pobreza, da dificuldade dele, do quanto ele sofria, porque isso aí molda caráter, isso aí molda
uma força assim na pessoa, naqueles que são sábios, né, e sabem evoluir a partir disso para crescer lá na frente. E aí vem a parte do crescer lá na frente. Ele está no colégio já, numa cidade maior, e ele continuava só se ferrando, só se danando. Não era popular, né? E você vê, os filmes americanos falam muito dessa questão da popularidade. Ele não era bom em esportes, não era bom em discursos, ou seja, tava ferrado, mano. Não tinha dinheiro, era pobre, não era popular, ia conseguir o quê, né? Nem namoradinha, nem nada, tava na pedra. E aí, o que ele percebeu? Ele sempre foi um cara muito astuto, né? Obviamente, um cara desse, genial desse, astuto. O que ele percebeu? Que nos esportes ele não ia ter jeito não, ele não era bom para nada daquilo. Então, ele se auto-observou. Olha a importância da autoanálise, de se observar, de olhar para dentro. E falou, no que eu posso ser bom, cara? Se eu não posso ser bom em esporte, eu preciso ser bom em discurso. Era o que tinha na época. E o que ele foi fazer para ser bom em discurso? Ele foi ser um autodidata, cara. É uma característica marcante dele. Ele se vira. Ele não dá desculpa, não se queixa. Ele se vira. Autodidata em discurso. Como? Treinando o discurso enquanto tira leite de vaca, enquanto corre atrás de galinha, enquanto debulha milho, indo e voltando da escola de cavalo, treinando o discurso o tempo inteiro. E adivinha só o que aconteceu? Ele apanhou, continuou apanhando e perdeu o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí foi, perdeu todos os campeonatos de discurso, de oratória. Até que aconteceu o inesperado, né? Inesperado para quem? Para ele não, para mim também não. Quando você insiste, quando você persiste, quando você apanha, se reergue e vai em frente, né, com resiliência, ele começou a ganhar. E ele começou a ganhar e foi ganhando, e foi ganhando, e foi ganhando notoriedade. As outras crianças, os outros adolescentes procuravam ele para ele ensiná-los para também poderem crescer. E para mim, aí tem uma baita lição, cara. O que o mundo te procura para você ajudar a fazer, o que o mundo às vezes quer até te pagar para você fazer e você nem sabia que aquilo lá era possível vender, presta atenção nisso aí. Isso aí pode ser que seja o caminho da sua vocação e do seu talento. Se você fizer isso aí com dedicação, persistência, pode ser que você arrebente por aí, cara. E não é fácil enxergar isso, a maioria de nós não enxerga. E aí ele começou a perceber que ele era bom em ensinar as pessoas a fazer discurso e também em fazer discurso. E aí ele foi para uma cidade maior, ele foi buscando crescer, buscando evoluir, dando a cara a tapa. Pegou trabalhos horríveis, dormia pouco, dormia mal, um lugar ruim, não sabia direito o que ia comer, quando que ia comer. E ele queria escrever um livro, ele queria ensinar, mas ensinar o que? Escrever o que? Ele tinha aquele sonho dentro dele. O que ele pensou? Cara, vou escrever sobre o que eu sei fazer. Oratória, discurso, ensinar os outros a fazer isso. E começou a escrever e começou a procurar faculdades e instituições educacionais para ele poder lecionar, para ele poder educar. Adivinha só, ninguém deu moral nenhuma para ele, ninguém queria pagar ele nada. Ele pediu, sei lá, $2 por hora para trabalhar. Os caras falaram, não, larga a mão. Ele, convicto, confiante nele mesmo, falou, faz o seguinte, me paga uma comissão por aula e por pessoa dentro da minha aula. E de repente ele estava ganhando $30 por hora. Naquela época lá, né? Pô, imagina você pedir para ganhar 10, 20 por hora e de repente você está ganhando 15 vezes mais. E aí ele solta uma frase genial, começa a dar aula, né? E ele fala assim, qualquer homem é capaz de falar bem desde que ele confie nele mesmo e tenha uma ideia fervilhando na cabeça dele. E o caminho para a autoconfiança é você fazer o que você teme fazer, aprender com aquilo, tomar nota daquilo e ir melhorando. E o livro e o próprio Dale Carnegie falam muito no seguinte, a gente tem 100 habilidades latentes dentro da gente e às vezes a gente passa a vida aproveitando só 10 delas. Qual que é o trabalho dele? Ajudar as pessoas a estimularem suas habilidades latentes.
E aí ele tem um capítulo que ele fala como e por que esse livro foi escrito. E uma das coisas que ele fala, cara, um bom médico, uma boa psicóloga, um bom escritor, qualquer profissional, ele sendo bom, maravilha, cara, ele vai se dar bem. Ele sendo bom, né, tendo habilidade técnica, e ele tendo uma comunicação eficaz, um bom relacionamento e, aí pejorativamente ou não, sabendo vender, ele fica gigantesco, né? É o famoso assim, QI, quociente de inteligência, né? Habilidade técnica, junto da inteligência emocional. E aí, falando um pouco mais, comunicação eficaz, liderança. E ele fala que desde 1912 ele estava em contato com milhares, centenas de homens e pessoas no meio dessas palestras dele sobre oratória. Então ele veio aprendendo com isso, melhorando isso, evoluindo com isso. Quando ele decidiu escrever e aprofundar sobre isso, ele, junto de um assistente ou de mais assistentes, eles foram entender assim, quem era Júlio César, quem eram os principais presidentes dos Estados Unidos, quem eram as principais figuras históricas aí de liderança e o que unia esses caras ou o que diferenciava esses caras ele poderia trazer para o curso dele. E aí ele traz relatos, né, exemplos de empresários, por exemplo, que tinham, sei lá, 315 pessoas na sua equipe e tinham 315 inimigos, não conseguiam se dar bem. E de repente passaram a ter 315 amigos, passaram a ser bem-vindos ali e tudo passou a fluir muito melhor e a empresa ter melhores resultados. Ele fala de pessoas que estavam mais depressivas, mais introspectivas e foram expandindo e por aí vai. E aí ele parafraseia duas pessoas que eu vou ter que ler aqui, né? Um é John Ribben, antigo presidente da Princeton University. Educação é a habilidade de enfrentar as situações da vida. E parafraseia Herbert Spencer. O grande objetivo da educação não é o saber, mas a ação. Então assim, educação, informação. Se ela ficar parada, se ela ficar estagnada, se você pegar o livro e enterrar ele, morreu, cara. Para que serviu aquilo, né? Agora, quando você aplica ele, você consegue ter um grande ganho. Quando você passa para as outras pessoas, esse ganho se potencializa gigantescamente, né? Uma pessoa consegue fazer um monte de coisa. Essa uma pessoa treinando 10, treinando 100, cara, vão fazer muito mais coisa acontecer. E qual o objetivo da educação, se não lidar com desafios da vida? E ele passa rapidamente 9 conselhos para aproveitar bem um livro. O primeiro dele é ler esse livro com desejo de aprender. Isso serve para qualquer livro, né? Se você não está com esse desejo, você está fazendo o que ali, né? Beleza, vou descansar, vou relaxar a cabeça, massa, mas vamos aprender um pouquinho com o que está escrito ali. Segunda coisa, lê o capítulo rapidamente, depois volta e lê devagar, depois releia, né? Você vai absorver, você vai pegar coisas que você nunca pegou e por aí vai. Terceira sugestão, medite sobre o que você está lendo ali e pense em como e quando você vai colocar aquilo lá em prática. Quarta sugestão, leia com uma caneta, leia com marca-texto, vai fazendo anotação, né? Isso aí torna muito mais absorvido e absorvível o que está escrito. Quinta sugestão, releia. Daqui 1 ano releia, daqui 2, 3 anos releia e por aí vai. Sexta sugestão, que volta na terceira, né? Leia, mas coloque em prática. A gente aprende fazendo. Sétima sugestão, que também aparece nos treinamentos deles. Faça apostas com amigos, colegas de trabalho, família, né? Por exemplo, eu estou praticando aqui o elogiar e não criticar. Se eu criticar e não elogiar, eu te pago R$2, eu te pago uma cerveja, e isso vai te ajudar a se policiar e também vai trazer uma dinâmica aí mais divertida para a coisa. Oitava sugestão, ele parafraseia um presidente de um banco, que ele coloca na agenda dele todos os compromissos da semana e no final da semana ele vai revendo um a um dos compromissos e vai vendo onde ele errou, o
que ele aprendeu com isso, o que ele poderia ter feito melhor. E isso aí, segundo ele, é o autodidatismo, né? Vamos falar assim, do Dale Carnegie, que ele aparece na construção da história dele, e para ele isso aí funciona demais, e realmente funciona, né? Você parar para se autoanalisar, entender o que você poderia melhorar. E o nono, faça um diário sobre as vitórias que você teve junto do livro, o dia, a data, qual princípio você usou. E aí, para ele, você vai absorver e sorver o melhor do livro.